21 a 26 é o texto que vamos estudar hoje, de maneira breve, dando continuidade aos sermões, né, de Jesus. Esse faz parte do primeiro sermão de Jesus, é o primeiro sermão, é o Sermão do Monte, e vai até o capítulo 7 esse sermão. E Jesus tem nos ensinado a respeito, ele começou, né, no capítulo 5, falando das bem-aventuranças. As bem-aventuranças são o exemplo de como Jesus requer do caráter cristão, né? Moldar o caráter cristão à luz das Escrituras. Nós precisamos estar estudando as bem-aventuranças. Na sequência, ele nos estimula a entender a nossa posição neste mundo. Somos luz e somos sal, ou o contrário, somos sal e somos luz. E assim aprendemos que, como cristãos que somos, devemos de fato demonstrar ser luz e sal para este mundo. Depois vimos que Jesus é um cumpridor da lei, é alguém que é fiel, é alguém que é obediente, e com isso ele demonstra como devemos assim viver e agir em relação à obediência à palavra de Deus. E agora, na sequência, o ensino de Jesus, que é o tema de hoje, vai nos mostrar em 6 ocasiões, né? Claro que nós não vamos ver tudo hoje apenas o primeiro trecho desses ensinos de Jesus, que é a respeito do homicídio hoje, né, do tirar a vida de alguém, né, do matar. Então vejamos o ensino de Cristo a respeito disso. Ele diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro e reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Então vejam, irmãos, esse é o primeiro ensino de Jesus a respeito do 6º mandamento. Ele, como ele já havia dito, ele não veio revogar a lei, veio cumprir. E aí Jesus começa a dizer: vocês ouviram o que disseram os antigos? O que está escrito na lei é: não matarás. E quem porventura matar vai estar sujeito a julgamento. Essa é a lei. E Jesus não está sendo contrário à lei, jamais, como ele já havia dito, não vim revogar a lei ou os profetas, não vim para isso, eu vim para cumprir. Então a lei continua valendo, a lei está dita, só que nós sabemos que a lei, a literalidade da lei, ela fala exatamente do ato em si, né? O não matar aqui, na mente, né, dos antigos, era exatamente, literalmente, tirar a vida do outro. Tirar a vida do outro é algo que a lei diz não permite ser feito, e isso estava sujeito a julgamento. Aí Jesus vai e dá uma amplitude nesta lei. Ele não revoga, mas ele diz assim: eu, porém, vos digo. Vocês ouviram isso, está escrito lá, os escribas e fariseus sabiam dessa verdade. Mas agora Jesus está dizendo o seguinte, esse é o ensino dele, né? Que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Então vejam, enquanto a lei diz que só vai estar sujeito a julgamento quem matar, Jesus já está dizendo que quando a pessoa no coração nutre ira contra seu irmão, já está sujeito a julgamento. Então vejam que Jesus está tratando aqui não é do exterior, mas sim do interior, do coração. E aí vai a importância de entendermos que o ensino de Jesus, ele vai exatamente trabalhar
no coração do homem. Esse é o primeiro ponto. O ensino de Jesus, ele trabalha no coração do homem. Jesus, ele sendo Deus como é, ele não vai... A preocupação dele não é com o externo, com o exterior da pessoa, mas exatamente com aquilo que está se passando no coração. Até mesmo porque, como nós já vamos ver mais à frente, em outros textos da palavra, ele vai dizer o que contamina um homem é o que sai, não é o que entra. É o que está exatamente dentro do coração, é o que sai daqui, da mente. Então, quando o homem faz o mal, maquina o mal, isso é a motivação dele que causa exatamente o juízo da parte de Deus. Quando alguém assim profere um insulto, aí ele vai dizer, na sequência do texto, né? E quem proferir um insulto a seu irmão também estará sujeito a julgamento do tribunal. Olha, já vai ser levado a um tribunal. E quem lhe chamar tolo já estará sujeito ao inferno de fogo. Então vejam que Jesus já está aplicando a questão no lado espiritual da coisa. Ele começa falando do não matar, literalmente falando, não tirar a vida do outro. Aí ele começa a dizer, olha, eu estou dizendo a vocês que até se você está irado com alguém, sem motivo, até ele coloca está aí entre colchete, né? Sem motivo, aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Por que isso é importante, esse detalhe aí? Porque a palavra de Deus em outro texto vai dizer assim, irai-vos, mas não pequei. Não deixe o sol repousar sobre a sua ira. Então veja, o irar faz parte da natureza humana. No entanto, ele faz questão de destacar que essa ira que a pessoa possa nutrir por outros sem motivo é a ira pecaminosa. Essa ira pecaminosa, ela sim estará sujeita a julgamento. Até mesmo porque nós sabemos que Deus também se ira, não é? E Deus se ira contra o pecado. Está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade. Aí você, olha, se Deus está dizendo, Jesus está dizendo que se alguém irá sem motivo, ó, Deus tem motivo de sobra, né? Para ficar irado com o ser humano pecador, por causa exatamente da desobediência, da maldade dos homens, e isso leva Deus a ficar irado, da imoralidade dos homens. Então isso revolta, isso deixa Deus irado. É a ira santa de Deus contra toda a impiedade. Mas se a pessoa está motivada a sua ira por inveja, se a sua ira for descontrolada, pecaminosa, aquela ira da maldade, de querer fazer o mal ao próximo, esta ira é que ele está falando aqui, é sujeito a julgamento. E quando ele fala ao seu irmão, não é só o irmão no sentido de irmão, filho da mesmo pai e da mesma mãe, é no sentido do próximo, né? Daquelas pessoas, do ser humano, de um modo geral. E aí ele vai tratando, olha, está sujeito a julgamento quem se ira, sem motivo, está sujeito a julgamento quem insulta o irmão, está sujeito a julgamento de tribunal, e quem chamar de tolo já está sujeito ao inferno. Não passa nem por um tribunal humano, nem um julgamento humano, já passa pelo tribunal divino. É a sentença que vai levar a pessoa ao inferno, já está condenado, sujeito ao inferno, chamar o outro de tolo. Vejam como Jesus aprofunda essa questão. Falando a respeito do não matar, ele trata exatamente desses pontos assim, que é exatamente como fizeram os irmãos lá do tempo da Assembleia de Westminster, quando fizeram os catecismos, né, de breve, o maior e a confissão, eles levaram em consideração exatamente esse ponto, essa questão que Jesus está trazendo aqui, no que trata o 6º mandamento, para explicar que quando ele diz não mate, a abrangência que Jesus dá aqui não é só literalmente falando não matar, mas é evitar o insulto, é evitar chamar alguém de tolo, é evitar a ira sem motivo contra alguém, porque estas coisas vão nos levar a pecar. E em pecando, estamos sujeitos à morte,
porque todo pecado gera a morte. Então Jesus está trazendo aqui esse ensino importante para nós. Devemos cuidar com o nosso coração para não alimentar nenhum tipo de atitude destas aqui que Jesus está mostrando e demonstrando que não vai fazer bem ao ser humano. Ele diz mais, Jesus diz assim, olha, se pois você ao trazer ao altar a sua oferta, aí ele já está falando do culto que prestamos, né? Ali você te lembrar do que teu irmão tem alguma coisa contra ti, lembrando que o público que está ouvindo essa fala de Jesus, trazer ao altar a oferta, é porque nós já sabemos, naquele período o culto era feito na sinagoga, existia um altar, e, enfim, por isso ele usa essa expressão, né? E a oferta que se trazia era aquelas ofertas que nós já sabemos estão lá no Velho Testamento. Mas, enfim, o importante é o princípio que ele está dizendo aqui. Você vai prestar culto, vai levar uma oferta para o altar, aí você se lembra de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Veja, alguém dos seus irmãos, dentre os irmãos, tem alguma coisa contra você. Aí o que é que você deve fazer? Deixa perante o altar a tua oferta, ou seja, se retira daquele ambiente do culto ali, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Então, Jesus quer exatamente nos ensinar a importância de um culto sincero, verdadeiro, não apenas de aparência. Prestar um culto aparente quando no coração alguém está queixoso, ou você ofendeu alguém, ou você está com o coração ali explodindo de um ressentimento contra alguém, uma queixa lá no seu coração, esse culto não vai ter sentido, não vai adiantar, o Senhor não vai receber. Não faz sentido oferecer um culto a Deus com um coração totalmente endurecido, com um coração cheio de ressentimento, com um coração todo contra fulano, não aguento nem ver a cara de fulano. Aí a palavra de Deus vai dizer, olha, se alguém diz que ama a Deus, a quem não vê, e odeia seu irmão que vê, é mentiroso. Não serve para nada. Então, infelizmente, isso acontece aos montes. Muitas pessoas vivem uma religiosidade superficial, aparente, porque qualquer coisa já está ressentido, qualquer coisa já está cheio de queixa, e acaba alimentando isso no coração, e o que acontece? Ainda vai prestar culto. E chega lá aquele culto, não faz sentido, é vazio para com Deus. Aparentemente pode até estar ali, todo mundo está vendo, olha, está todo mundo aqui prestando culto, mas o coração é o que está exatamente interessando para Deus. É isso que o Senhor Deus está interessado. Se você tem alguma coisa contra alguém, resolva. Vai, e olha como ele manda fazer. Não é ficar espalhando, falando para todo mundo. Você vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Você vai. A pessoa vai, está lá o coração remoendo aquilo ali. Vai até ele e resolva. Não é para ficar dando uma de pousa, eu não vou não. Fulano, ele pode não gostar, ele pode achar ruim, ele pode ficar isso, não interessa. A palavra não está dizendo, analisa aí, pense 2 vezes antes de você buscar essa reconciliação. Não, o ensino de Cristo é direto. Ele diz, olha, irmão, quando você vai prestar um culto, trazer uma oferta ao altar, e você se lembra de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Aí ele não diz, reflita, preste o culto, depois você vá lá e resolva. Não, ele diz, deixa a tua oferta ao altar. Vai primeiro reconciliar com ele. Aí sim, voltando, faz a tua oferta. Aí sim, voltando, preste o seu culto. Verdadeiramente, com o coração leve, com a alma leve, com uma tranquilidade espiritual, com a paz que enche o coração. Aí sim, faz sentido o culto que você estará prestando. E por fim ele vai dizer, entra em acordo, sem demora. Aí outra situação, com o teu adversário. Então alguém que gosta de estar implicando
criando adversidade, é o adversário. Está ali, aquela guerra, aquele negócio, e você entra em acordo sem demora, resolve logo, não fica protelando não. Resolve as coisas como tem que ser resolvidas, enquanto estás com ele a caminho, está vendo? Enquanto está com ele, resolva aquela situação. O adversário está ali, né, implicando com você, criando a situação, conflitando, e você, a parte crente na história desse adversário, você vai e procurar entrar em acordo. Olha, fulano, eu não gosto de briga, eu não gosto de confusão, eu quero a paz, né? Promova isso. Essa é a parte nossa, como crente que somos. Porque ele vai dizer assim, para que esse adversário não te entregue ao juiz. Ou seja, não leva a coisa para o judiciário. No pior ainda mais, porque se ele levar ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Então, ou seja, se tem alguma demanda com alguém, não se demore em resolver, não. Com um adversário, com aquele que é o contrário, aquele que está ali no conflito com você. Da sua parte, procure resolver, e sem demora. Não fica aguardando, protelando, depois eu vejo isso aí. Resolva logo, porque você pode se livrar de uma situação mais ainda constrangedora. Já pensou a situação? Não, irmão fulano está preso. Que foi que brigou lá com fulano, não resolveu, e foi preso. Chega, e agora como é que a gente vai resolver isso? É o escândalo, não é? E aí Jesus, já pensando exatamente nas situações que são próprias da vida humana, as sujeições que nós estamos aí sujeitos a passar, as coisas que temos sujeitos a passar, e ele vem e nos ensina. Olha, na sua palavra, Jesus começa a dizer, a ensinar. Olha, no quesito em relação ao homicídio, tenho esses 3 cuidados aqui. Evita a ira sem motivo. Se você estiver sendo estimulado a passar por isso, elimina isso do seu coração. E como é que faz isso? Evitando de todas as formas. A palavra de Deus diz, irai-vos, mas não pequeis. Então, ou seja, se você sente uma ira por alguma coisa, agora, aquilo que ele está dizendo é sem motivo. Que se a ira tiver motivo para se irar, não tem jeito, né? Você só não vai deixar essa ira se prolongar a vida toda. Mas se a ira é sem motivo, essa é que é a ira que ele está falando aqui, é a ira pecaminosa. Porque tem momentos que a gente tem uma indignação, uma ira, uma revolta, em razão de uma situação que, de fato, merece a nossa ira e a nossa indignação. Mas, quando é sem motivo, é aquela ira pecaminosa, da maldade. Essa aí, você tem que evitá-la de todas as formas, porque senão estará sujeito a julgamentos. Depois ele vai tratando disso, do julgamento sobre quem se ira sem motivo, quem insulta irmão, e quem chama irmão de tolo, sujeito até o inferno. Ele vai falar do culto. Também, vejam, sempre o que está sendo dito aqui, irmãos, para a gente concluir, é a questão do coração. Não é do exterior, mas do coração. Então, se alimentar no seu coração qualquer atitude dessa pecaminosa que o Senhor está relatando aqui, desvencilhe-se dessas coisas, se separa disso, lança fora. Ora a Deus, pede, Senhor, me livra, Senhor, dessas condições que são pecaminosas. Livra, meu Pai. O Senhor já está ensinando os passos que devemos fazer, não fazer isto. Ele diz, olha, se teu irmão, se você tiver, não, você está sujeito a juízo. Então, se você já sabe, se eu já sei, qual deve ser a nossa atitude? Evitar todas estas coisas. Mas não foi possível evitar. Então você faça como ele já está dizendo. Se você tem alguma coisa contra alguém, vai e resolva. Mas nunca alimente no seu coração, irmãos, a maldade, a ira, a indignação, a revolta, não é? Ou nunca preste um culto de maneira falsa, assim, com o coração cheio de remorso, cheio de ranhuras, de ressentimento, e vai à igreja, passa domingo após domingo, e fica aquele ressentimento no coração. Isso é horrível. Esse culto Deus não recebe.
ainda que aparentemente ninguém perceba, mas o seu coração, quem mais conhece é Deus. Deus conhece o nosso coração. Ele sempre conheceu, Ele nos criou. Ele nos conhece desde antes da nossa formação. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, quem mais conhece você é Deus. Eu não tenho esse poder, ninguém tem aqui de conhecer, né, profundamente o coração de ninguém, mas Deus conhece o coração de todos nós. E que nós possamos aprender dos ensinos de Jesus a sermos sinceros, a sermos verdadeiros, até mesmo quando fomos adorar, atendemos aquele ensino que Jesus fez para aquela mulher samaritana, que tinha um problema moral na sua vida, de vários relacionamentos e até o que ela ainda tinha agora, naquele momento que encontrou-se com Jesus, não era dela. Jesus trata o seu pecado e depois Jesus diz, ela se preocupa em adorar. Veja, depois que tratou o pecado, ela, onde é que eu devo adorar? E aí Jesus respondeu para ela, adorar a Deus em espírito e em verdade. Não é o local em si, é exatamente a atitude do coração. Qual é a adoração que o Senhor requer de nós? Que seja em espírito e em verdade. Se tem alguma coisa que esteja atrapalhando esta adoração, eu tenho que resolver primeiro, para depois voltar e prestar o culto que é devido ao meu Senhor. E por fim ele mostrou também, se você tem um adversário, está em atrito com alguém, você tem que resolver também esse atrito, antes que isso caminhe para uma situação ainda mais grave, até o ponto de chegar e ir preso, porque ele disse, em verdade eu te digo, que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então ele está falando com relação, né, a uma dívida que porventura a pessoa também tenha para com alguém, né, e vai ter que pagar aquilo. Então, se deves alguma coisa a alguém, pague. Não fique preso a isso, não deixe de poder adorar e servir ao Senhor por conta de uma situação assim. Então, meus queridos irmãos, que Deus assim nos abençoe e que esse ensino de Cristo continue ecoando em nossos corações, para que assim possamos alegremente servir ao Senhor com alegria em nossos corações. Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos e agradecemos por esta manhã, por esta tua palavra que nos orienta nesta manhã, no que diz respeito, ó Deus, ao trato que devemos ter para com o nosso próximo, no quesito, ó Deus, analisando a partir do 6º mandamento da lei do Senhor, que é o não matarás. Que assim consigamos, ó Deus, vivenciar a nossa vida como o Senhor requer de cada um de nós, tirando de nós todo aquilo que seja empecilho para a adoração, para o amor ao próximo, para tudo aquilo que devemos desempenhar como cristãos que somos. É o que pedimos assim no nome santo de Jesus. Amém. Amém.